Ok, perfeito. Bem, gente, prazer, eu sou o Gustavo, vocês já acompanharam os últimos eventos da Liga, vocês me conhecem o Dani também, da Liga, de Psicologia Analítica, a Liga Analítica Junguiana da Unital, aqui de Taubaté. A gente está realizando o 43º evento da Semana da Psicologia Unital, que é um evento anual da psicologia, onde todos os eventos, todos os alunos da Unital, eles são dispensados das aulas, e ao invés das aulas com os professores da graduação, a gente tem palestras das ligas ao invés disso. Então é um momento muito rico para a gente enriquecer a nossa graduação e ter contato com profissionais que a gente não teria durante a graduação tradicional. E, bem, como a gente é da Analítica Junguiana, a gente está trazendo aqui a professora Selene, para encerrar a nossa semana, de fato. Vai ser a última palestra da Liga, a última das, se não me engano, 9 palestras que a gente teve durante a semana, e foram muito legais. A gente conseguiu um patrocínio da editora Voz, uma parceria que rendeu 30% de desconto no site oficial da Vozes para qualquer obra da Vozes. Vou passar aqui para vocês o link do cupom Semana Psico. É só colocar esse cupom para vocês terem 30% de desconto em qualquer produto da editora Vozes e frete grátis em compras a partir de R$ 150. E para a gente encerrar a nossa semana, a gente traz aqui a professora doutora Selene Regina Maza, doutora em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará, pós-graduação em Psicologia Junguiana pela Universidade do Ribeirão Preto e mestrado em Saúde Pública pela Universidade Estadual do Ceará, docente de cursos de pós-graduação, coordena grupos de estudo, assim como ministra cursos nos seguintes temas: mitologia, psicologia e clínica junguiana. É psicoterapeuta junguiana, coautora do livro Puer Senex, Dinâmicas Relacionais, publicado pela editora Vozes. E para o nosso convite aqui, a professora se propôs a conversar sobre o tema do passado e o futuro, como entrelaços do tempo no destino na individuação. Então, professor, eu passo a palavra para você, e antes disso, também gostaria de agradecer muito a sua presença, pela generosidade com o convite, por tudo, porque faz muita diferença para a gente que está na graduação ter contato com profissionais da área e da nossa abordagem também, que acaba que a gente não vê tanto no curso mesmo, e ter profissionais para realmente trazerem a abordagem de uma maneira fidedigna faz muita diferença para a gente que está se graduando. Enfim, professora, muito obrigado. Falo em nome da nossa liga. Enfim, muito obrigado. Eu que agradeço a Liga o convite, né? Eu sempre digo que falar de Jung para mim é sempre um prazer, né? A psicologia analítica, ela faz parte da minha história, né? Como profissional. Eu não tive a oportunidade que vocês hoje, alunos da graduação, têm de ter acesso à psicologia analítica. Eu fui ter conhecimento da psicologia analítica depois de formada, e digo que eu me achei na psicologia quando eu achei Jung, né? Porque eu me via meio que distorcida dentro da psicanálise, achando que não era aquilo, mas tinha que ser aquilo, né? Porque era o que estava mais próximo do meu trabalho como psicoterapeuta breve. E aí eu fui desenvolvendo todos os meus estudos, o meu direcionamento, tá? Fiz o meu doutorado na USP. Eu sou uma nômade, né, que agora sossegou o facho. Sou paulista de nascença, mas sou cearense de coração. Já moro aqui no Ceará desde 97, né? Eu fui psicóloga do Hospital das Clínicas de São Paulo, e optei de sair de São Paulo porque eu queria seguir a área acadêmica. Fui fazer meu mestrado na UES aqui, depois eu voltei para São Paulo para fazer o doutorado na USP, tá certo?
mas o meu xodó sempre foi, né, apesar da docência estar no meu sangue, foi ser psicoterapeuta e supervisora clínica, né, dentro do campo junguiano. Adoro mitologia, tá? Amo trabalhar com os mitos e a psicologia analítica. Hoje eu optei de não trazer a mitologia para sair um pouco do quadradinho, mas trazer uma temática que eu acho que tem muito a ver com a situação atual da vida, do mundo, e que desperta uma série de questões para a gente refletir, para a gente pensar. Então, mais do que trazer um esboço teórico junguiano, eu quero provocar em vocês um processo reflexivo. Eu vi que a palestra de hoje de manhã foi do Matheus, né, sobre as experiências anômalas. Eu acho que casou, né? Não vou falar do tema dele, mas eu acho que vocês vão ver alguma coisa meio que interligada no que foi dito de manhã, né? E o que eu vou talvez dizer um pouco à tarde, agora final de tarde, começo de noite, tá? O que vocês não entenderem, podem colocar aí no chat, que no final, conforme eu combinei com os meninos, eu respondo no final, tá bom? Sem problema nenhum, qualquer coisa que vocês não entenderem. Vamos lá. Essa é uma citação, e assim, eu vou trazer algumas citações, até para vocês entenderem o que é que me motivou a temática de hoje, né? Essa é uma das citações que sempre me impactaram dentro da obra junguiana, tá? Lá no volume 7, no parágrafo 67. Então, o Jung vai dizer que a vida, ela não é só ontem, e ela não fica explicada quando se reduz o hoje ao ontem. Então, o primeiro ponto importante, a psicologia analítica, ela não toma o passado como uma única referência, tá? É como se a gente pensasse a psicologia junguiana, ela transitasse entre o que foi o seu passado, o que é o seu presente, o que você almeja no seu futuro. Quando a gente interliga esses três tempos, esses três momentos, a gente pensa em destino. Porque o destino, ele vem pautado em algo que foi pré-estabelecido no passado, tá? Que a gente vive a angústia do presente, tá? E que supostamente diz como será nosso futuro. Vou tentar desconstruir isso um pouco e ver que o destino, por trás do destino, existe o propósito de vida, existe o sentido de vida, que é o que marca o processo de individuação. Então, quando a gente pensa em passado e futuro, a gente está pensando num processo de vida a ser desenvolvido, tá certo? Numa jornada, tá? Tendo como ponto de referência um propósito de vida. As pessoas às vezes costumam perguntar assim, quem não tem propósito? Todo mundo tem propósito. O que acontece é que muitas vezes as pessoas não olham para isso, não reconhecem, não se aprofundam diante desses propósitos, ok? Eu só vou pedir desculpa que nós estamos na fase dos ventos aqui no Ceará, então a gente está espirrando para caramba, tá? Que é a dita chamada florada do caju, ok? Bom, então, continuando, a vida também é amanhã, tá? Quando a gente pensa na vida é amanhã, a gente está pensando em alguma coisa que me leva para amanhã. E eu só posso compreender o hoje, tá? Se eu puder acrescentar o que foi ontem e o que eu espero de amanhã. Esse vai ser o nosso propósito da nossa fala hoje, tá? Entender que essa trajetória entre o passado e o futuro
que perpassa um tempo que horas é cronológico e horas é um tempo de kairos, ele faz com que a gente busque outras referências de vida. Bom, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é essa interligação, passado, presente e futuro. Porque é no passado, no presente e no futuro que a gente vai buscar o nosso sentido de vida, entendendo que o passado influencia o presente, tá? E que o futuro também influencia o presente. Hoje a gente tem uma coisa bem clara, quando a gente vai em torno desse sentido de vida, que hoje os processos de adoecimento psíquico, que sempre tem um propósito, que sempre tem uma fundamentação, estão pautados, tá? No excesso de passado, no excesso de presente e no excesso de futuro, tá? Então, se a gente começa a pensar no alto índice de depressão, tá? O alto índice de depressão é, na realidade, um excesso de presente, mas um excesso de presente que vem fundamentado muito pelo passado. Assim como, se a gente pensar na ansiedade como o segundo, em termos epidemiológicos, de adoecimento, a ideia de como seria o futuro, do que o futuro envolve, isso tem provocado, tá, uma distorção desse sentido de vida. Então, a gente vai pensar nisso dessa forma interligada. Como é que a gente vai fazer isso? Tá? A gente vai começar com uma perguntinha básica, tá? Qual é o sentido da vida? Então, vocês vão anotar aí para vocês irem pensando sobre isso, não só hoje, mas no decorrer da próxima semana. Qual é o sentido da sua vida? Tá? O que que você almeja da sua vida? Primeira coisa que a gente vai notar é que a gente não tem uma resposta definitiva. Provavelmente, todo dia você vai dar um sentido diferente. Mas se você anotar todo dia o sentido que você vai dar, você vai chegar a um denominador comum. Não é uma resposta definitiva, mas é um denominador em comum, tá ok? E, normalmente, esse sentido da vida, ele está ligado à nossa cosmovisão, ou seja, à nossa visão de mundo. Nosso sentido de vida está muito pautado nas nossas ideologias. Que ideologia não é só política, ela é religiosa, ela perpassa, inclusive, a ideia do que eu penso sobre a vida, tá ok? A religião, ela ajuda muito esse processo de visão de mundo. Ajuda em que sentido? Para as pessoas que não têm muita potência de reconhecimento disso, o deslocamento para a figura ou para a imagem religiosa de Deus, de Cristo, do santo, do Buda, do orixá, do que quer que seja, tá? Faz com que você comece a caminhar, tá ok? Bom, então essa pergunta, tá? Ela tem muito a ver com aquilo que o Jung vai colocar lá no Civilização em Transição, tá certo? De que a gente tem muitas teorias psicológicas de grande envergaduras, tá? Que tem um suporte teórico fundamental, tá? Mas que não vão em busca desse sentido. E que a gente precisa começar a pensar que por trás de, por exemplo, de um sintoma, que por trás de um adoecimento, existe
algo transformador. Então, como sabemos, existem teorias psicológicas que são de grande envergadura, baseadas na suposição de que a psique humana é sempre e em todo lugar a mesma, podendo ser explicada da mesma forma em qualquer circunstância. Esse é o primeiro erro, porque a ideia junguiana é a ideia que esse sentido, ele é único, ele é pessoal. Pode ter todo um arrebatamento, uma base coletiva, mas o sentido de cada um é de cada um. Por isso que a gente não pode tratar dois ansiosos da mesma forma. Porque o que a ansiedade para um representa um excesso de futuro, para outro pode estar representando uma falta de futuro, tá? Ou um futuro muito tenebroso, tá? Ou uma falta de propósito. Então, o que nós precisamos hoje é tomar esse cuidado de generalizar a psique. Essa foi uma grande preocupação do Jung ao longo do seu trabalho de construção de uma psicologia diferente daquela psicologia que estava sendo proposta no início do século passado, final do século retrasado. Por que ele coloca isso? Porque essa monotonia impressionante, suposta pela teoria, é contraditada pelo fato das diferenças individuais que no psíquico assumem variações infinitas. Quando a gente se aproxima dos estudos alquímicos, dos estudos sobre religião do Jung, a gente vai perceber que essas variações, elas são infinitas. Por que são infinitas? Porque tem como suporte a perspectiva arquetípica. A perspectiva arquetípica diz que não há como a gente ser um igual ao outro. Nós podemos ser semelhantes, tá? Nós podemos ser similares, mas iguais jamais. A nível psíquico, tá? Porque essa estruturação, ela faz um entrelaço de tempos, tá? De questões e de sustentação coletiva distintas. Bom, então nós vamos tomar como ponto de partida para a apresentação de hoje a perspectiva da psicologia junguiana. Então eu vou trabalhar com vocês dois conceitos, tá? Conceitos só para referenciar isso que eu estou falando para vocês, não vou trazer a teoria junguiana, o propósito não é esse. Posso fazer indicações de livros que ajudam ou ajudarão vocês no que se refere ao conhecimento mais aprofundado. Existem livros ótimos, introdutórios, tá? Que vocês não precisam ir direto para as obras completas, que dão essa fundamentação inicial e que pode complementar essas informações. Depois nós vamos falar do passado, tá? Como uma referência importante para entender esse destino, tá ok? E o tempo, consequentemente. Tomar a vida como uma jornada heróica, porque o que a gente vive é uma jornada, tá? E o que nós vivemos da vida hoje, na sociedade pós-moderna, ou na modernidade, como queiram chamar, é heróica, tá? Diante de todas as dificuldades, diante de tudo que a gente está vivendo, de contraponto, tá? O anseio da ânima mundi, nossa jornada, ela é mais complexa do que os heróis da Grécia Antiga, tá? Eu costumo brincar que, assim, a jornada do Ulisses é fichinha perto da jornada que nós temos, tá? Ou que nós estamos tendo ao longo desse ano. Tá? Situações de dificuldades econômicas, de dificuldades sociais,
de dificuldades políticas e, principalmente, o conflito que a gente está criando com a Mãe Natureza, que compromete mais do que nunca, tá, a nossa alma, o nosso sentido de vida. As pessoas, quando começam a ouvir sobre o processo de destruição da Amazônia e tudo mais, a Anima Mundi começa a se manifestar. Então, não é à toa que a gente tem visto nos noticiários que a seca nos Estados Unidos, a seca na Europa, tem trazido imagens do passado, tem trazido, né, referências arquetípicas, tá, que fundamentaram os povos antigos e primitivos no sentido de como e de que forma precisaria ser vivida a vida. Vamos falar do destino, logicamente, e do futuro, para fechar nossa fala de hoje, tá ok? Arredondando tudo isso com a questão da individuação. Vou trazer toda a base teórica da individuação, mas a individuação como interligação ou entrelaço do futuro, do destino e do passado, a partir da perspectiva psicológica junguiana. Vou começar a falar da alma. Esse é o tema mais complicado, no sentido das pessoas que não são, né, ou não estão junguianas, porque a alma sempre foi algo que a psicologia rebateu na sua fundamentação científica. A alma sempre foi um tabu, né? Tabu por quê? Porque a alma sempre foi entendida por todo mundo como uma perspectiva metafísica. E o que o Jung faz é uma proposição contrária a essa visão metafísica. Ele traz a alma como uma referência importante para o entendimento da personalidade, para o entendimento da psique. Então, eu vou trazer 3 conceitos para a gente amarrar isso e fundamentar vocês, sempre que eu utilizar a palavra alma, a que eu estou me referindo. Então, a alma é o ponto de partida de todas as experiências humanas. A nossa experiência de vida, a nossa experiência como sujeitos, vem da nossa alma. Tá? Então, o que a gente vive é anímico. E a nossa condição anímica, ela tem uma perspectiva que se atrela à alma mundial, à Anima Mundi. Tá certo? Então, todos os conhecimentos que adquirimos acabam por levar a essa alma. Então, a gente pode entender que a alma é o começo e o fim de qualquer conhecimento. Tudo que a gente sabe sobre nós e tudo aquilo que a gente não sabe sobre nós pertence à alma. Por isso que a alma é o único fenômeno imediato deste mundo percebido por nós. Como é que eu posso perceber minha alma? Desenhando, pintando. Hoje, além de ser psicoterapeuta e supervisora, eu sou ceramista, tá? Então, cada peça que eu faço, tá? Eu coloco a minha alma, tá? Tanto é que eu não consigo fazer peças iguais, porque a alma, ela não é igual, ela é mutável, ela é transformadora, tá? E ela quer queira ou não, a minha condição dispensável para qualquer tipo de experiência em relação ao mundo. A minha relação com o mundo é anímica, é através da alma. Então, se a alma é o meu começo e o meu fim do meu conhecimento, esse conhecimento, ele tanto é interno, como ele é externo. Ele vem de dentro de mim e vem de fora de mim. E aí eu já vou começar a botar um pontinho relacionado ao destino. Então, o nosso destino, ele é forjado fora
e dentro de nós, tá? Numa semana de psicologia de uma universidade que eu dei aula aqui em Fortaleza, eu fiz uma palestra, que inclusive eu já repliquei essa palestra o semestre passado, sobre, assim, as pessoas que buscam essa compreensão desse destino fora, tá? Através das cartomantes, do pessoal que lê mãos e por aí vai. É um processo inválido? De jeito nenhum. É um processo super válido, porque, assim, a gente está buscando a forma de compreender a nossa alma. A grande questão é que quando eu coloco só a minha alma fora, tá? Ela fica parcial. Então, o meu destino, ele não é mais meu. Ele é um destino pertencente ao outro. Então, eu não tenho mais posse sobre mim. Aí, isso começa o quê? O mundo a mandar sobre mim, a advogar sobre mim. Então, à luz desses fatos, é fácil ver que a psicologia moderna, se a gente começar a investigar os complexos, a gente vai poder abrir essa área tabu da alma e entender, ou melhor, compreender os nossos temores e as nossas esperanças. Para a gente poder entender os nossos temores e as nossas esperanças, a gente tem que olhar para a nossa alma. E essa alma que é forjada internamente e externamente. Então, não dá para pensar no homem, no sujeito, se não for pensar nesse sujeito, nessa relação com ele, consigo mesmo, com o si mesmo, tá? E com o fora. Tanto é que um dos conceitos mais importantes dentro da psicologia analítica é o conceito de projeção. Porque o conceito de projeção é uma colocação que está dentro de mim, no outro. E quando eu coloco isso no outro, eu estou me vendo através do outro. E me vendo através do outro, eu estou indo em direção do meu processo de autoconhecimento. Ok? Bom, aí a gente vai entrar em outro conceito, que é o conceito de inconsciente. Tá? Eu sempre digo que, assim, você quer estudar inconsciente, tem 2 volumes nas obras completas, que é o volume 7, que é a psicologia do inconsciente e o inconsciente. Mas eu sempre peço para as pessoas, antes de lerem o volume 7, as pessoas irem lá no Homem e seus Símbolos e ler o capítulo do Jung. O pessoal acha que o livro O Homem e seus Símbolos é um livro para leigos. Eu não acho que é um livro para leigos, porque quando você pega o capítulo do Jung, chegando ao inconsciente, ele escreveu esse capítulo no final da vida. Então, toda a teoria dele já estava construída, já estava elaborada, ele já estava com a coisa já fechada, vamos pensar assim. Então, ele consegue ter um discernimento sobre a conceituação de inconsciente fenomenal, tá? Eu, toda vez que eu releio, porque é um capítulo que eu leio e releio frequentemente, é como se eu descobrisse algo novo que eu ainda não descobri nesses mais de 30 anos estudando psicologia analítica, ok? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender com relação ao inconsciente, tá? Que a prudência virtuosa não pertence ao inconsciente, não existe. O que o inconsciente menos é prudente e virtuoso. O inconsciente, ele é sorrateiro, tá? Ele é perigoso. Isso no bom sentido da transformação, tá? Não é que a gente tem sonhos pesados, nós temos pesadelos. Eu sei que vocês tiveram já uma palestra sobre sonhos, mas os sonhos são altamente reveladores desse inconsciente, tá? E esse inconsciente não é nada
prudente. A gente não tem o controle sobre esse sonho. É isso, inclusive, que vai trazer uma boa diferenciação da análise onírica psicanalítica da análise onírica junguiana, tá ok? Para que a gente possa entender essa força do inconsciente, a gente precisa entender a diferença entre inconsciente e consciência. Primeiro, a consciência ela tem começo, meio e fim. Então, quando a gente pensa em sentido de vida, esse sentido passa pela consciência. Porque quando a gente pensa em começo, meio e fim, a gente está pensando em passado, presente e futuro. Então, a consciência, tá? Ela tem passado, tem presente e tem futuro. Já o inconsciente, não. Por quê? Porque no inconsciente as dimensões de espaço e tempo são diferentes. Então, algo que para a consciência é do passado, para o inconsciente pode não ser. Por isso que às vezes a gente retoma imagens, eu sempre falo que o inconsciente ele se revela por imagens, e ele se torna compreensível na consciência de forma simbólica, nessas imagens expressas, que são atemporais, tá? No seu sentido e no seu significado. Por isso que basta, tá? Um surto pressentimento, tá? De possibilidades do lado sombrio da humanidade, tá? Então, se a gente olhar um pouquinho para o aspecto sombrio da humanidade, tá? Que a gente comece a entender o papel do inconsciente na vida da gente. Porque quando a gente recusa o aspecto sombrio da humanidade, a gente também está recusando o inconsciente. Porque o inconsciente ele não é feito só de coisas boas, ele também é feito de coisas ruins. Então, as coisas ruins que a humanidade faz nos afetam, assim como as coisas boas. Por isso que eu falei da história de que quanto mais a gente agride a natureza, essa agressão, ela não é uma agressão só coletiva, ela também é uma agressão individual. Então, isso vai implicar no nosso destino, tá? Não oriundo de um passado mal feito, mas de um presente mal feito. Então, o futuro se entrelaça, tá? Com essa negação do inconsciente. E aí, o meu temor, como psicoterapeuta, é que a gente tem tido tentativas de explicação de processos psíquicos só a nível de presente, tá? Tentando eliminar o que está danoso, sem entender que o que está danoso decorre de um passado tenebroso e de um futuro não visionário. Então, a gente precisa ver o futuro para poder, no presente, desamarrar o que o passado amarrou. Então, parte do inconsciente da gente consiste, portanto, de uma profusão de pensamentos, imagens e impressões provisoriamente ocultos. O nosso inconsciente, ele é um fenômeno oculto. Eu gosto de brincar muito que o inconsciente é um sujeito oculto, como nas regras da gramática, tá? Você não vê o sujeito na frase, mas ele existe. Então, o inconsciente, ele existe, tá? E ele, apesar de ter permitido que se perdesse, tá? Esses pensamentos, essas imagens, porque ele é infinito, essa infinidade de pensamentos, de imagens,
de impressões continua a influenciar as nossas mentes conscientes. Então, tudo que a gente vive a nível consciente e, consequentemente, a nível de presente, tá? Nada mais é do que uma influência inconsciente. O inconsciente que vem fundamentado pelo passado, tá? Mas que não perde o olhar do futuro. Por isso que a descoberta, tá? De que o inconsciente não é apenas um simples depósito do passado, mas que está também cheio de germes de ideias e de situações psíquicas futuras, é que levou Jung a uma atitude nova e pessoal em relação à psicologia. Só um parêntese. Vocês estão vendo a profundidade dessas duas citações. Da onde que ela saiu? Do Homem e seus Símbolos. Não das obras completas. Então, foi justamente a ideia do inconsciente que levou Jung a buscar uma nova proposição para a psicologia, que entendesse essa profusão que o inconsciente oferece como uma forma, tá, de botar luz, tá, de botar conhecimento para a vida humana. Só que ele sabia não é que ele estava se metendo, tá? Numa grande confusão, tá? Porque a negação do inconsciente, mesmo hoje para a psicologia, ainda perdura. Então é comum você ouvir dentro dos meios acadêmicos que o inconsciente não existe, que o inconsciente é um conceito mais filosófico do que psicológico, tá? E a gente se esquece que é esse inconsciente que nos move, tá? Que faz com que a gente haja em rompantes, é esse inconsciente que nos faz cometer atos falhos, é esse inconsciente que faz a gente cantar uma música que não está na nossa playlist, e que, de repente, você começa a cantar Fuscão Preto sem saber que música é essa, tá certo? Porque é o inconsciente se movendo, tá? Então, muita controvérsia ainda surge a esse respeito. Mas o fato é que, além de memórias de um passado consciente longínquo, o inconsciente também traz pensamentos inteiramente novos, ideias criadoras que podem surgir com muita intensidade do inconsciente. E também pode trazer ideias e pensamentos que nunca passaram pela consciência. E aí veio a grande diferença sobre a ideia do inconsciente coletivo. A ideia de destino está pautada na ideia de inconsciente coletivo. Nosso destino está fundado nessas ideias e pensamentos que não foram conscientes. O destino que nos move, que nos direciona, tá? É desconhecido, não é conhecido, não é consciente. Mas esse destino está pautado no passado, tá? E aí, eu quero trazer uma citação que eu acho fundamental para a gente compreender essa questão do passado, tá? Então, o Jung vai dizer que precisa-se de tão pouco para saltar sobre o aparente precipício que se abre entre o passado remoto e o presente. Mas a nossa identificação com a consciência contemporânea do momento é tão grande que nós esquecemos do eterno, tá? Isso está lá no volume 10, no parágrafo 801. O que isso está querendo dizer? Tá? Nós vivemos uma concepção de eternidade. Tá? Todo mundo diz, a pandemia mudou isso. A pandemia não mudou nada. A pandemia só abriu nossos olhos, mas depois a gente fechou de novo. Nós temos uma visão de imortalidade, de eternidade. Tá? Essa visão de eternidade e imortalidade,
é o que faz que muitas vezes a gente se prenda a esse destino. Tá ok? Então, essa identificação com a consciência contemporânea, por ser tão grande, nós acabamos esquecendo, tá, de que o eterno fundamenta o nosso psíquico. Então, tudo que existiu e continuará existindo por mais tempo, vai além do que já existe. E não deixa de ser algo altamente fantasioso. Então, o destino é uma fantasia. Uma fantasia dessa visão de eternidade. E o que que a gente faz? Quando a gente usa isso de forma fantasiosa, o que que a gente está fazendo? A gente está evitando o não eterno. E quando a gente está evitando o não eterno, nós caímos no maior dos perigos psíquicos que hoje nos ameaça, que é aquele dos ismos intelectuais, separados de todas as suas raízes espirituais, e que sempre estabelecem conceitos, sem levar em conta o homem verdadeiro, o homem mortal, de passado, presente e futuro, de começo, meio e fim. Lamentavelmente, a gente presume que só aquilo que é consciente nos atinge, e que cada assunto desconhecido já existe um especialista que há algum tempo já fez disso uma ciência. A ciência, ela fundamenta muita coisa. A psicologia junguiana é uma psicologia científica, mas não é só da ciência, tá? Que a gente precisa se aproximar. Por quê? Porque a ciência, ela nos dá a base para o presente, nos assegura o futuro, mas ela não resolve o passado, tá? Então, essa loucura se torna ainda mais convincente pelo fato de que realmente se tornou impossível a uma única pessoa ter a visão de tudo, tá? O que uma área especializada conhece e que essa pessoa não estudou. Então, a gente não tem como dar conta de tudo através da ciência. Mas a gente consegue dar conta de parte disso pelas experiências do subjetivo, daquilo que a gente vive, que ao mesmo tempo são individuais, tá? E muitas vezes são coletivas. O que acontece é que essas respostas individuais e as coletivas podem muitas vezes se tornarem inverossímeis. Tá? E aí, quem indaga sobre o passado, tá, não vai conseguir buscar essa resposta na ciência, porque a resposta vai ser insatisfeita ou insatisfatória. Ok? Então, como é que a gente pode fazer isso? Tá? Então, o Jung, lá no Homem e seus Símbolos, ele diz assim, olha, nós temos um canal para isso. Tá? Que nada mais é daquilo que se revela não só na vida diurna, mas na vida noturna. Então, as ideias que nós nos ocupamos na vida diurna e aparentemente disciplinada, não são tão precisas como a gente quer crer. Então, aquilo que a gente pensa que é uma possibilidade. Não é uma certeza, é uma possibilidade. Por quê? Porque, ao contrário, o seu sentido e a sua importância emocional, que tem para nós, torna-se cada vez vaga, ou mais vaga, à medida que as examinamos mais de perto. Então, a razão para isso é que qualquer coisa que tenhamos ouvido ou experimentado pode se tornar subliminar, tá? E quando se torna subliminar, vai para o inconsciente. E aí o inconsciente
ele vai se mover de uma tal forma, tá? Que ele vai produzir no consciente aquilo que é fundamental e importante para o sujeito. Então, as nossas impressões conscientes, de fato, elas podem assumir rapidamente um elemento de sentido inconsciente. Por isso que, muitas vezes, o nosso presente traz reminiscências do passado e nos dá um vislumbre do futuro. Essa é a ação do inconsciente. A grande questão é que nós não estamos atentos a esse fator subliminar, tá? E muitas vezes, quando a gente começa a ir buscar o entendimento disso, isso nos gera mal-estar. Então, a gente começa a sonhar. Por isso, que depois da arte, o sonho, tá? É um campo extremamente profícuo para a compreensão desse passado, desse presente e desse futuro. Como é que a gente vai fazer isso? Pela nossa jornada da vida, que na psicologia junguiana a gente corriqueiramente chama de jornada heróica. Eu não gosto muito de ficar batendo no tema, porque todo mundo vive uma jornada heróica. Não, todo mundo vive uma jornada, tá? Para alguns é heróica, tá? Desbravadora, para outras pessoas não, tá? É simplesmente uma jornada. E eu quero que vocês vejam o que é melhor para vocês. Se é heróica, não. Então, uma jornada heróica é uma jornada de individuação. Vamos começar a entender isso. O que é essa jornada de individuação? É uma tentativa de eu alcançar algo meu, que eu não tenho conhecimento, mas que vem se sedimentando desde o passado, tá? Vem sendo alinhavado no presente, mas que eu almejo no futuro, tá? Então, esses entrelaços têm entrelaços com o meu propósito, com o meu sentido de vida. Uma vida heróica, ou uma vida em busca dessa individuação, ela é movida pelo destino, que é essa perspectiva de futuro. Quando eu tenho um passado muito doloroso, que ainda sedimenta o meu presente, tá? O meu destino se torna tenebroso, o meu futuro se torna tenebroso, tá ok? Por isso que a jornada heróica, ela é uma confiança no si mesmo, tá? O que nós hoje menos fazemos é ouvir o si mesmo. Nós vivemos hoje uma condição social e coletiva narcisista, tá? De prerrogativa e de domínio do ego, tá? Então, isso vem em função das questões tecnológicas, das redes sociais, mas não é só isso, não foi a rede social, não foi o Instagram, não foi o Facebook, não foi o Orkut no passado, não é o Twitter, ou qualquer coisa que seja, não é o TikTok, mas o próprio distanciamento do homem em confiar no si mesmo. Tá certo? Selene, como é que eu posso avaliar essa minha confiança no si mesmo? Eu sempre digo que uma forma de eu dialogar com esse meu si mesmo eu trabalho com a arte, tá? Eu gosto muito de pintar, amo demais modelar, eu trabalho com argila desde que eu me conheço como junguiana. Argila é um elemento transformador, porque é um elemento de contato com a natureza, com a anima mundi, tá certo? Mas, por exemplo, um exercício que eu faço constantemente para não ficar presa a essa psicologia do ego, eu trabalho com mandalas, tá? Não é aquela coisa da mandala pronta, pintada,
mas é o exercício de você expressar o que você está precisando expressar dentro de um círculo, tá? Então, eu tenho... sabe quando a gente vem, compra queijo, vem o molde de isopor, que pode ser um prato, que você simplesmente, numa folha em branco, você faz um círculo e expressa dentro desse círculo o que você acha que está acontecendo com você. E depois você vai dialogar com essa imagem, tá? Essa imagem, ela veio do inconsciente, tá? Então, eu já fiz, por exemplo, mandalas que eu fiz simplesmente um ponto. E esse ponto, ele me deu uma visualização de uma série de coisas que era o que o Jung fazia, tá? E que a gente vê tanto no livro vermelho como nos livros negros, seu exercício de imaginação ativa, tá? O Jung usou muito do processo imaginético através da arte, tá? Esse acesso ao inconsciente, esse contato com si mesmo. O que a gente chama de jornada heróica, tá? Porque o herói, ele vai representar o modelo do homem criativo. Uma das coisas que me encantou de cara, e por isso que eu abracei a psicologia junguiana como visão de vida, como visão de trabalho, tá? Como visão de entendimento do que acontece ao redor de nós e tudo mais. Por quê? Porque eu acho que a psicologia analítica, ela traz o aspecto criativo do homem, tá? O processo de adoecimento é para a criação de algo, para a transformação, para a transcendência, tá certo? E o herói é justamente aquele que tem a coragem de ser fiel a si mesmo. Por isso que eu digo assim, você precisa avaliar se você está numa jornada heróica ou não. Se você está sendo fiel ou não a você. O que é ser fiel a si mesmo? Aos seus desejos, às suas fantasias e às suas próprias concepções de valor. Tá? Quem é o herói? Tá? É aquele que se atreve a viver a vida, em vez de fugir dela. Hoje, boa parte das demandas terapêuticas são pessoas que estão fugindo da vida. Fugindo não no sentido depressivo, tá? Mas fugindo principalmente, tá? De entender o que está acontecendo, tá? Tentando buscar essa compreensão. Ah, Selene, isso é uma visão muito otimista. Não é uma visão otimista, é uma visão de sentido, tá? É uma visão de significado. O mundo está caminhando, e a gente vê o Jung já falar sobre isso, em aspectos do drama contemporâneo, em civilização em transição, tá? E uma obra belíssima, que é Presente e Futuro, que eu recomendo vocês lerem, tá? Ele já fala, tá? Há praticamente 80 anos atrás, que o homem vem nesse processo de fuga de si mesmo, tá? De distanciamento da sua interioridade. Tá? Por isso que a gente vê um processo de idolatria muito forte hoje na modernidade. Tá? A idolatria ao dinheiro, a idolatria à política, a idolatria religiosa. Por quê? Porque a gente está se prendendo ao Deus exterior e não ao Deus interior. Por isso que ele vai sugerir que enfrentar a vida cotidiana com todas as suas exigências banais de dedicação, paciência, perseverança e sacrifícios, humildemente, sem visar o aplauso, sem grandes gestos heróicos, esse é o heroísmo cotidiano que a gente precisa viver e que é invisível para os outros, mas é visível para nós. Tá? Então, hoje,
nessa interlocução entre passado e futuro, o presente precisa ser trabalhado para que a gente veja com mais clareza o nosso destino, o nosso propósito. A gente precisa trabalhar mais essa dedicação, tá? Não é empreendedorismo, tá, gente? É dedicação. E é dedicação a um propósito não egocêntrico, mas um propósito que não só melhore a você, mas possa melhorar o outro, tá? Com paciência, com perseverança. Não foi à toa que o Jung buscou na religião oriental esse entendimento, essa compreensão. Por quê? Porque nós, no Ocidente, isso aqui, muitas vezes, é associado à fraqueza, tá? À fragilidade, tá? Quando, na realidade, essa dedicação, essa paciência, essa perseverança e até os sacrifícios, eles são fundamentais. Isso não significa que a gente precisa sofrer o tempo todo, mas a gente, de vez em quando, precisa curtir uma dor de cotovelo, escutar uma música de sofrência, porque isso faz com que a gente veja aspectos que, normalmente, no excesso de felicidade do ego, tá? A gente negue, mas a gente projete no outro. Tá ok? Então, quando a gente fala nessa jornada de individuação, ela apresenta uma capacidade simbólica que abrange tanto a expressão racional como irracional. Tá? Aquilo que é lógico e é ilógico, aquilo que é intuitivo e aquilo que é sensitivo, aquilo que é valorativo e aquilo que não é valorativo. Bom, então, é matematicamente certa a previsão de que a alegria e ao êxtase que nos arrebatam a alturas heróicas e divinas, a gente vai ter uma queda proporcional em profundidade. Por isso que viver muito a alegria do ego, tá? E viver um pouco menos a dedicação e a paciência, a perseverança do inconsciente, através de alguns sacrifícios, tá? Diminui o tamanho da queda, tá? Eu sempre brinco que quando eu estou tropeçando em alguma coisa, ou que eu estou caindo de madura, isso está me chamando a atenção para alguma coisa que o meu ego não está atento. Eu sempre tento ver sentido nas ocorrências da vida, tá ok? Então, vamos lá. Eu perguntei no começo, tá, sobre o sentido de vida. Eu vou perguntar para vocês agora o que você pensa do seu destino. Como é que você vê o seu destino? Tá ok? Coloque essa pergunta para você se fazer ao longo da próxima semana. Então, vamos entender o que eu estou falando tanto de destino, tá? É o rumo das nossas vidas, ela não obedece uma linha simples e bem traçada. O Jung vai dizer que o destino, ele abre-se diante da vida. Ele é confuso e tem uma profusão de possibilidades. Então, o destino são vários caminhos. Isso tem muito a ver com a ideia do livre-arbítrio, da possibilidade de escolha e de dar respostas e arcar com as consequências destas escolhas. Quando eu vejo essa profusão de possibilidades, uma delas vai ser o meu caminho. Então, a gente às vezes vai tomar caminhos errados. A gente vai ter que voltar e ver por que a gente escolheu aquele caminho. Isso vai nos amadurecer, tá? Isso vai nos direcionar, tá? Talvez por um outro caminho, que talvez seja o caminho certo, ou não. Mas a gente vai ter que escolher, tá? E a escolha, ela é feita no presente, tá? Então, quando eu escolho, eu tenho o meu passado como experiência e tenho como ideia onde que eu quero chegar, tá? Quem gosta de fazer trilha
sabe que às vezes a gente tem umas trilhas que são mais leves e umas mais pesadas. A gente faz a escolha para aquilo que a gente está podendo agora. Um fator importante é que o destino, ele transcende a razão humana. Ele vai além daquilo que a gente pode explicar. Por que que eu escolhi esse caminho e não escolhi aquele? Não sei. Mas eu vou pensar sobre. Eu vou ver o que que isso me evoca, tá? O que que isso me gera, tá? De que forma isso me alcança. Tá claro? Então, o destino, para o Jung, lá no Civilização em Transição, é o enigma mais que suficiente, tá? Para não sabermos até que ponto o eu é o mundo e o mundo é o eu, tá? O destino, ele não consegue delimitar o que é eu e o que é o mundo. Ele mistura. Só que inconscientemente nós sabemos, tá? Porque o inconsciente age em prol desse destino, age em prol desse propósito, age em direção a esse futuro. Quem é que comanda tudo isso? O si mesmo. Lembra que eu falei que a gente tinha que dar ouvidos ao si mesmo? Porque é ele que nos guia. Eu tenho como saber qual vai ser o meu destino? Não. A gente não tem como. Tá? Por isso que a gente vive a ideia da eternidade. Porque eu tenho tempo para entender o meu destino. Pode ser que eu morra sem entender o meu destino. Ou pode ser que eu chegue num momento da minha vida que eu vou entender qual foi o meu destino. Então, no correr de sua evolução, tá? Jung continua lá no Civilização em Transição, a humanidade esteve muitas vezes em becos sem saída, que ninguém deslindava, porque todos estavam ocupados em traçar planos inteligentes para enfrentar a situação. Ninguém tinha coragem de reconhecer que o caminho não era aquele, ou não era este. E, de repente, as coisas começaram a andar de novo. E a velha humanidade continuou existindo, ainda que um pouco diferente do que era antes. O que foi que mudou? O inconsciente. O que fez, tá, com que aquele beco sem saída oferecesse uma saída? Eu digo que a vida da gente é um grande labirinto. É um grande labirinto. Se você ficar parado, você não vai sair do labirinto, tá? Mas você pode ir tentando, você pode criar um direcionamento nesse labirinto. Vou tentar desse lado, depois eu tento desse. A gente vai explorando essas possibilidades. Esse é o movimento empírico junguiano. Eu viver a vida como experiência. Aí sim, eu vou poder olhar para o futuro, tá? Lembrando sempre que a energia psicológica, tá? Quando eu permito olhar, tá? Tem o capricho de querer satisfazer suas próprias exigências. Então, o meu querer não é um querer egóico. O meu querer de futuro é um querer psicológico, é um querer inconsciente, que eu vou descobrindo, mas como eu não tenho como antecipar. Por isso que quando a cartomante coloca as cartas ali, você vai construindo, tá, as suas imagens, que podem ser concretizadas ou não, tá? Porque vai depender muito do movimento. E aí entra um termo que eu não vou me aprofundar, tá? Porque ele é muito mais complexo do que a alma e muito mais complexo do que inconsciente, que é o conceito de sincronicidade. Isso vai acontecer, tá? Esse caminho pela sincronicidade.
tá? Então, o Jung tem uma pergunta que eu acho fenomenal, tá? Lá no Civilização em Transição. O que nos reserva o futuro? Embora nem sempre com a mesma intensidade, essa pergunta preocupou a humanidade em todos os tempos. Historicamente, é sobretudo em épocas profundamente marcadas por dificuldades físicas, políticas, econômicas e espirituais que o ser humano volta seus olhos angustiados para o futuro e se multiplicam então as antecipações, utopias e visões apocalípticas. Se a gente voltar no tempo, tá? Voltar 2 anos atrás, tá? Nós estaríamos em agosto de 2020 voltando parcialmente, tá? Ao mundo que a gente tinha conhecido e que se tornou desconhecido por 4, 5, 6 meses, tá? Em que a gente teve que viver de uma forma que a gente não sabia, tá? Num beco sem saída, passando por dificuldades físicas, dificuldades políticas, dificuldades econômicas e espirituais. Vou fazer uma pergunta para vocês, e vocês têm que ser muito sinceros com vocês. Antes de 2020, você imaginou que no seu destino você viveria o que você viveu no seu lockdown? Você pensou que você passaria por essa experiência? Olhe para isso, isso é olhar para o passado. Isso talvez clarifique muito das questões que hoje, no presente, tá, estão trazendo dificuldades físicas, políticas, econômicas e espirituais. Tá? Lembrando sempre que o inconsciente coletivo é aquele pano de fundo escuro sobre o qual a função de adaptação da consciência se destaca nitidamente. Então, tudo o que está acontecendo tem como pano de fundo o inconsciente coletivo. Nós estamos interligados de alguma forma. Não tem como a gente pensar que não há uma interligação nas ocorrências. Não é aleatório que uma seca na Europa comece a trazer essas imagens arquetípicas em vários países, em várias regiões diferentes. Isso está querendo dizer alguma coisa. Então, pode-se dizer que enquanto tudo estiver correndo bem e o indivíduo estiver trilhando aquele caminho dele direitinho, seguindo o destino dele, tá? Ele vai estar seguindo a vida consciente dele, não a vida inconsciente. Por quê? Porque do ponto de vista individual quanto social, o ótimo não é um sinal de inconsciente. Quando é que a gente percebe o inconsciente agindo? Tá? Quando está mais ou menos. Porque quando está tudo bem, o inconsciente não está nem aí. É a consciência que está plena, é o ego que está funcionando, tá? Por isso que a gente tem que tomar o inconsciente como realidade psíquica, como realidade psicológica. A forma de eu olhar o meu destino, olhar para essa realidade psicológica, ou seja, olhar para o meu inconsciente. Volto a repetir, como é que eu olho? Sonhos, arte, tá? Visões, fantasias, imagens que possam estar aflorando na sua consciência. A grande questão é que o racionalismo da sociedade atual tem unilateralizado o homem, removendo a potência do inconsciente, e isso tem retornado de forma avassaladora, na qual o indivíduo não pode se defender. Tá? Então, nós estamos vivendo um tempo racional demais, que tem sido impeditiva na potência que o inconsciente pode ser.
Por isso que quando uma cultura atinge seu ponto mais alto, mais cedo ou mais tarde, vem a época da dissociação. Tá? Então, a dissolução aparentemente sem sentido e sem esperança, numa multiplicidade incoerente e sem objetivo, pode encher as pessoas de amargura, de desespero, tá? E fazer a pessoa ter no seu interior algo tenebroso e escuro. Mas é esse interior escuro que abriga o germe de uma nova luz, de um futuro. Porque aonde há sombra, há luz. Onde há escuro, há luminosidade. Tá? E é isso que a gente tem que acreditar. Que mesmo a gente vivendo hoje, tá? Porque a gente tem uma cultura hoje num ponto alto de transformação e de transcendência, que ainda falta no aspecto da natureza, tá? Esse aspecto da natureza ainda está muito imaturo, então a gente não está no ponto mais alto, mas está chegando, mas a gente já está vivendo essa dissociação. Então, essa dissolução, ela está levando não só a alma humana, como a alma individual, a um outro passo de transformação e transcendência. E aí a gente precisa tomar cuidado com a nossa individuação. De que forma? Entendendo que a vida não vivida é uma atmosfera irresistível de destruição que age em silêncio, mas age inexoravelmente, tá? Então a gente precisa viver, gente, tá? Viver do jeito que a gente pode viver. Ao contrário das explicações objetivas e da verificação dos fatos, a relação humana, ela se processa no mundo da psique, tá? Em que a gente traz aspectos do sentido, tá? E das emoções conscientes com o espírito interno nosso. Então, a gente tem que ir atrás do nosso próprio caráter específico, daquilo que nos fundamenta, daquilo que nos rege, ok? E aí, tem uma autora que é assim, eu tenho minhas preferências, tá? O Jung, em primeiro plano, tá? E em segundo plano, eu tenho a Verena Castro. Verena Castro é uma das autoras atualmente que tem trazido pontos muito importantes. Recentemente, ela deu uma palestra em que a gente precisa, dentro do ambiente terapêutico, não trazer só as tristezas e as angústias, mas a gente também trazer as alegrias, tá? Como aspectos positivos importantes para essa potencialização da alma, tá? E aí ela coloca que o Jung encara o ser humano como alguém que deve se tornar. Então, nós estamos num processo de elaboração contínua, constante. Por isso que aquela primeira imagem que eu trouxe para vocês, do sentido de vida, interliga passado e futuro. E o presente está aqui. Meu destino é hoje. Meu destino é hoje. Então, a psicologia junguiana, ela vai ser marcada por uma imagem que vê o ser humano num contexto abrangente, transformador, criativo, tá? E que quando a gente não vive esse processo transformador criativo, aquilo nos oprime, tá? Aquilo nos sufoca. Então, o nosso destino, ele está hoje aqui. Eu estou olhando para ele, tá? Ele que me dá perspectiva para o futuro. Não estou negando o passado. O passado é a minha referência empírica, tá? Então, a individuação, ela nada mais é do que uma aproximação, uma realização, uma conquista
de si mesmo, de nós mesmos. Por isso que é preciso arrumar um lugar na vida que dê sentido. A gente tem que buscar os nossos sentidos. Quando nós buscamos os nossos sentidos, nós damos as mãos ao nosso destino, tá? Então, o processo de individuação, ele é, na verdade, mais do que um simples acordo entre a semente inata que já está dentro da gente, tá? Com as questões externas, tá certo? Que constituem o meu destino, o seu destino, através da experiência subjetiva, tá? Que é ativada e criada por essa força inconsciente. Por isso que o Anderson vai colocar lá no Homem e seus Símbolos, que a essência da filosofia de vida de Jung é que o homem só se torna um ser integrado, tranquilo, fértil, feliz, quando e só então o seu processo de individuação está realizado. Mas a gente vai viver esse processo. Então, conforme a gente vai vivendo o processo de individuação, a gente está se realizando, a gente está cumprindo o nosso destino, tá? E como é que a gente pode cumprir o nosso destino? Estando consciente e inconsciente, quando consciente e inconsciente, tá? Se dão as mãos, começam esse processo conciliatório, tá? Logicamente, esse processo ele vai ser mais potente na segunda metade da vida, mas isso não impede que já na primeira metade da vida eu já não comece a entrelaçar isso. O autoconhecimento, o processo de autorrealização, de busca de sentido, de propósito, tá? Precisa ser visto. Então, essa ideia de sentido, a Von Franz traz perfeitamente num livro lançado agora em 2018, A Busca do Sentido, livro maravilhoso, top para vocês lerem, foram as duas últimas entrevistas que ela deu antes de morrer, e ela finaliza o livro trazendo essa citação, e é com isso que eu quero fechar a minha fala de hoje. É o sentido que nos sustenta na vida, é o sentido que nos dá destino. Enquanto houver um sentido, há um destino. Pode-se viver, mesmo em condições muito pouco favoráveis, mas isso lhe dá subjetivamente a convicção de que a vida é um trabalho a ser cumprido, é uma opus, tá? Em que horas a gente vai separar, hora a gente vai coagular, hora a gente vai entrar numa nigredo, hora a gente vai entrar numa albedo, mas que a gente precisa ir cumprindo, porque a gente vai vivendo o destino, tá? E esse destino está ligado ao sentido, tá? E isso tem a ver com o fruto, tá? Que nós estamos vivendo e que vai permanecer além, que vai permanecer na nossa história, que vai permanecer naqueles que acreditam na vida eterna, naqueles que acreditam na vida após morte, o que for, tá? Mas que vai permanecer com a gente. O destino é nosso e ele faz parte da nossa individuação, dentro do nosso tempo. Ok? Era isso que eu tinha para apresentar para vocês, tá? Obrigada. De novo o convite da Liga. Estou aberta a perguntas, indagações. Aí estão os meus contatos, tá? O meu WhatsApp, meu e-mail. E quem ainda não me segue, né, que quiser seguir o meu Instagram, é o Jung para você. Tá bom? Essas são as referências que a gente usou, né, as obras completas, o OC, O Homem e seus Símbolos, que é o HS, Verena Casti com um livro maravilhoso dela sobre a dinâmica dos símbolos, o livro O Herói, tá, do Miller, e A Busca do Sentido, da Von Franz. Ok? Vamos lá, deixa eu parar aqui.
Não estou conseguindo. Stop share. Pronto, agora sim. Professora, tem uma questão. Bem, imaginando, por exemplo, o sujeito que chega para psicologia clínica e tudo mais, como que você convida ele, imaginando que, por exemplo, um dos nossos traços de sociedade seja justamente focar mais nesse aspecto objetivo da vida e justamente negar o aspecto inconsciente e negar os aspectos que fogem do nosso controle e viver de uma forma unilateral, como que fica a postura do terapeuta para fazer esse convite para o sujeito que está no sofrimento e fazer o convite de uma forma que ele tenda a aceitar esse convite para ver a vida através de uma outra ótica, que não seja só essa vida de uma maneira unilateral que ele vê. Não sei se ficou meio complexo. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo, se eu entendi, tá? Eu não acho que é o terapeuta quem convida. É a própria pessoa que tem que se convidar nessa jornada, tá? O papel do terapeuta é o papel de mostrar que existe uma jornada a ser cumprida, tá? Toda pessoa que chega dentro da ambiência clínica, ele chega coagulado. Se a gente pensar na alquimia como a grande referência da prática terapêutica, toda pessoa ela chega coagulada, tá? Seja no estado de Nigredo ou não, mas ela chega coagulada, tá? Terapeuta, ele vai, num primeiro momento, olhar para esse passado para ajudar a separar o que coagulou. O direcionamento de dissolução dessa coagulação, tá? Quem vai dar é a própria pessoa, tá? Então, é muito difícil, por exemplo, você fazer esse processo de autorrealização, de autoconhecimento, para uma pessoa que não está motivada terapeuticamente. Tá? Na psicoterapia breve, nós temos uma exigência de que você só pode entrar num processo breve se a pessoa estiver egoicamente motivada. Tá? A psicoterapia breve trabalha bem focada na questão do ego. Tá? Na psicologia analítica, a pessoa ela tem que entender por que ela está ali. Tá? Então, por exemplo, quando a pessoa chega e diz para mim assim, eu vim porque a minha esposa quer que eu faça terapia. Tá? Aí eu vou e pergunto, por que você acha que a sua esposa quer que você faça terapia? Porque aí eu vou entender se o sentido é dele ou se o sentido é dela. Tá? E se você não fizer terapia, o que vai acontecer? Então, eu não sei se, de repente, o caminho de ir em busca disso, tá? Não passa por esse aspecto, tá? De você levar a pessoa num processo autorreflexivo, tá? Eu sou, vamos dizer assim, uma junguiana que bebe muitas fontes. Então, por exemplo, eu gosto muito do trabalho do Giddens, que foi ele que fundamentou boa parte do meu trabalho de doutorado, tá? O Giddens é um sociólogo inglês e ele trabalha muito com o conceito de reflexividade, tá? Que tem muito a ver com a questão da reflexão que Jung traz de base instintiva, tá certo? Então, o trabalho terapêutico é um trabalho reflexivo, tá? Em que o terapeuta ele vai estar ali para mostrar mais ou menos isso. Tá? Mostrar mais ou menos, são possibilidades, a gente sempre mostra possibilidades, a gente nunca mostra certezas, porque certezas não existem. Tá? A certeza ela existe na visão materialista, tá? E nós não somos materialistas. Tá? Nós somos, vamos dizer assim, espiritualistas no sentido da busca pela alma, tá? Era isso? Faz muito sentido, professora. Hum. Principalmente quando você diz, esse caso assim, da esposa pedir para o marido fazer a terapia. Isso
a primeira coisa que eu consigo pensar é que, bem, talvez o ego da esposa quer que ele faça uma terapia, né? Então, justamente, diz muito mais sobre a esposa do que sobre o sujeito que foi para terapia de fato. Hum. E o sujeito que foi para terapia de fato acaba que ele não vai ter nem energia psíquica para se envolver naquele processo. Não, eu vou além. Eu não diria que energia psíquica, tá? Ele não vai ter contato com si mesmo, tá? Porque, assim, ele ter ido para a terapia, ele já mobilizou a energia, tá? Então, houve uma mobilização energética, mas ela foi insuficiente para ativar essa relação do eixo ego-si mesmo, que é isso que a gente vai fazer dentro da perspectiva mais clássica junguiana, tá? Não estou adentrando dentro de outras perspectivas, como a desenvolvimentista e a arquetípica. Dentro da perspectiva clássica, a... desculpa, o processo de mobilização é dentro disso, tá? E aí, só para complementar um pouquinho, então, quando a pessoa está perdida desse si mesmo, sabe o que eu faço? Eu peço para ela desenhar, tá? Eu peço para ela desenhar, tá? E ela vai desenhar, e não é nem mandala, é pintura espontânea, tá? Pintura espontânea, você vai, desenha o que você está sentindo, o que você está pensando, tá? E essa questão da terapia expressiva, tá? Mais do que um propósito de arte-terapia, mas buscar muito nos fundamentos da Nise a expressão desse inconsciente, a expressão dessa vida pela arte e através da arte, ajuda muito essa conexão do ego com si mesmo, porque as coisas começam a aparecer, tá? Quando isso não funciona, tá? Que existe muita resistência, aí a gente vai para a sand play, né? Eu trabalho com a caixa de areia, né? A sand play é um processo muito rico simbolicamente, tá? Primeiro, porque mexe com o aspecto lúdico, tá certo? E segundo, porque a pessoa vê de forma objetiva, dentro dessa perspectiva hoje contemporânea da objetividade, as miniaturas ajudam nesse sentido, tá ok? Não sei se eu respondi. Ficou claro? Acho que ficou assim, professora. Ficou assim. Hum, Eu vou ler uma pergunta aqui, mais um comentário que o tá. Lauro fez. Hum, O Lauro comentou assim: palestra incrível, tocante. Posso dizer hum, que após essas palavras, saio daqui mais atravessado pela psicologia analítica. Só me dá mais hum. certeza da escolha que tomei como formação pessoal e acadêmica. Bom, Estudar e viver as obras de Jung. Parabéns a todos vocês envolvidos. Foi incrível. hum. Que bom, que bom. Obrigado, viu, Laura? Que bom, tá? É bom saber nessa questão da informação, de trazer o conhecimento, tá? Hoje a gente tem uma vastidão de possibilidades de conhecimento da psicologia analítica pela questão online, tá certo? Em termos de formação e de conhecimento. Professora, uma outra pergunta que Hum, surgiu também é: hum, o Jung, eu não sei bem aonde, eu não me recordo aonde, ele vai separar os tipos de pacientes, como hum, ele faz uma separação meio que, bem, um certo tipo de paciente ele vai se preocupar com se adaptar ao mundo. E quando ele hum, se adapta ao mundo, a terapia, a análise meio que acaba porque ele resolveu o problema dele. O outro, ao contrário, e um certo tipo de paciente vai ser o paciente que vai procurar conhecer a si mesmo, que vai ser o paciente que vai procurar o processo de individuação. Quando a gente. E daí eu acho que é a Von Franz que fala que é injusto a gente colocar alguém num processo de análise sem que a pessoa esteja preparada para estar num processo de análise. Como que faz para lidar com esse tipo de paciente que às vezes não está disposto para um processo de análise, mas está ali na terapia, continua indo e tudo mais? Você tem que esperar ele entrar no processo de análise, Aham. tá? Eu aprendi ao longo da minha formação, tá?
que o inconsciente ele vai criando essas condições, tá? Como é que ele vai criando essas condições? Ele vai fazendo com que a pessoa sonhe, ele vai fazendo com que a pessoa tenha processos projetivos. Então, o não entrar no processo terapêutico já é algo simbólico. O que é que está impedindo ele de falar consigo mesmo? A gente precisa, na realidade, entender o que é que está entupindo esse canal da consciência com o inconsciente, tá certo? O que é que ele tem? Todo início de processo terapêutico, ninguém vai entregar o ouro, tá? Você precisa estar bem vinculado ao terapeuta para você conseguir expor tua sombra, expor teus complexos. Então, isso leva um certo tempo. Por isso que o Jung fala que nós temos uma fase longa confissional, tá? Só que essas confissões, elas não podem ser simplesmente escutadas, tá? É a hora que a gente começa a fazer pequenas intervenções do tipo, o que que isso tem a ver com o que você pensa sobre você, como é que isso chegou em você, que aí você vai ativando o processo reflexivo que eu falei há pouco, entendeu? A perspectiva junguiana não é uma perspectiva não dialética, é dialética, é de troca, tá? Por isso que a ideia da supervisão, ela é tão fundamental. A análise didática, ela ensina a gente a fazer terapia, tá? E a supervisão nos ensina a aprender a não colocar o que é nosso no outro. Então, a gente, às vezes, tem um paciente que está resistente, não é o paciente que está resistente, às vezes sou eu que estou resistente àquele paciente, por isso que ele não está evoluindo, tá? Então, a gente precisa evoluir, tá certo? É isso que você tinha perguntado? Sim. E também, daí, esse desdobramento me provocou também pensar no contrário de um paciente que quer tentar acelerar o processo também. Eu acho que antes dessa pergunta, na verdade, como que o processo de individuação aparece na clínica? Como que você consegue perceber alguma característica de quando o paciente entra nesse processo de análise mesmo? Como que isso aparece no paciente? O processo de individuação, ele não aparece na análise, ele está na análise. Porque o processo de individuação, ele é independente da análise, tá? Algumas pessoas chegam a me perguntar assim, se eu fizer terapia, eu vou individuar mais rápido? Não. Você vai entender melhor a sua individuação, mas não significa que você vai individuar mais rápido. Porque o nosso tempo de individuação não é um tempo de cronos, é um tempo de kairos, tá? Então, existem coisas que a gente ainda não vai saber, não vai poder dar conta, entendeu? Então, eu sempre digo que a individuação, ela está na terapia, ela não é a terapia, tá? Por ela estar, a gente sempre vai pegar pedaços da individuação, tá? A não ser pessoas que ficam muitos anos com o terapeuta, então aí pega um trajeto de individuação maior. Mas eu tenho, por exemplo, por hábito, alguns pacientes que estão há muito tempo comigo, eu fazer certas interrupções para respirar um pouco, tanto eu quanto ele, tá? Porque ele não pode ficar no processo reflexivo dele dependente do terapeuta, porque a individuação não passa a ser dele, passa a ser do terapeuta, Entendi. tá? A dependência, ela pode ser patológica nas duas estruturas psíquicas, do terapeuta, tá? E de quem está sendo analisado. Ok? Obrigado, professora. O Gilmar perguntou: Boa noite, professora. Primeiramente, obrigado pela palestra.
Sobre a questão de vivermos em uma sociedade muito marcada pelo racionalismo, principalmente a ocidental, pode-se dizer que as pessoas muitas vezes não encontram essa jornada heróica ou sentido da vida devido à perda da capacidade simbólica na contemporaneidade? Tá, vamos lá. A contemporaneidade, ela tem tirado essa nossa capacidade simbólica. Nós hoje simbolizamos bem menos, tá? Não é que a gente não tem mais um processo simbólico, nós estamos simbolizando bem menos, tá certo? Em decorrência desse excesso de racionalismo e de materialismo, tá? Basta ver a questão do descarte, tá? Então, o computador deu problema, a gente compra um mais potente. O celular já não tira a foto de um jeito, a gente troca de celular, né? De smartphone, tá? Então, eu acho que, assim, o sentido de vida, ele não está perdido, mas a capacidade simbólica, sim. Está perdida, sim, parcialmente, não totalmente, em função disso. Agora, assim, eu falei do termo jornada heróica, eu volto a repetir. Para algumas pessoas, é uma jornada heróica. A pessoa é um herói, tá? Ou uma heroína, tá? Mas nem sempre a gente precisa viver uma jornada heróica, uma jornada heroína. A gente precisa viver a jornada. A jornada é fundamental. E essa jornada só é vivida se a gente tem a capacidade de simbolizar, tá? Se a gente tem a capacidade de simbolizar, tá? Então a jornada ela vai ser plenamente vivida. Ele completou assim: digo isso porque comigo, antes mesmo de começar a cursar psicologia ou fazer terapia, comecei a valorizar esses aspectos mais simbólicos da vida e me encontrei. É, isso independe da idade, tá? Depende da capacidade da gente de olhar para isso, tá? De olhar para isso. Então, por exemplo, os meus pacientes que têm muita dificuldade com questão simbólica, eu não receio de indicar série, de passar filme para ele assistir, tá? Porque eu peço para ele refletir sobre a história, entendeu? Eu vou ativando esses processos simbólicos. O cinema, o filme, ele também é arte, né? Então, isso ajuda muito, tá ok? Professora, os pacientes que têm, digamos assim, uma facilidade muito grande também pode ser prejudicial, no sentido de, por exemplo, a pessoa vê, eu penso nisso partindo do pressuposto, por exemplo, de uma intuição introvertida, de que vê dignidade em tudo e acaba saltando de imagem para imagem sem trabalhar nenhuma imagem. Então, aí tem que uma questão terapêutica da gente botar ele, trazer a função sensação aí, através ou do pensamento ou do sentimento, Uhum. tá? Então, uma pessoa que, por exemplo, é muito intuitiva, ela não concretiza as coisas, tá? Então, a gente precisa começar a trabalhar essa questão de concretizar as coisas, seja pelo sentimento, seja pelo pensamento, para poder chegar na sensação, tá? Então, se cada sessão essa pessoa traz um assunto diferente e o terapeuta não começa a encaixar as peças do quebra-cabeça, ele vai estar reforçando, tá? Uma questão que não favorece essa jornada, que não favorece essa individuação, entendeu? Então, existem pessoas que, por exemplo, simbolizam muito. São pessoas que normalmente trazem 4, 5 sonhos numa sessão só, tá? Como terapeuta, você tem que escutar os sonhos, tá? Normalmente, eu peço, inclusive, para os pacientes me mandarem, ou por e-mail, ou por arquivo do WhatsApp, ou para compartilhar no Drive, o que for, tá? Mas eu trabalho um sonho de cada vez. Entendi. Entendeu? Porque senão a gente vai perder. Teve uma época em que eu tive uns 2 pacientes simultaneamente que eles vieram até mim só porque queriam trabalhar sonhos. Eu disse, não, é porque Jungiano trabalha profundamente sonhos, eu quero trabalhar só meus sonhos. Assim, tá bom. Queria saber qual era a intenção dele trabalhar só os sonhos, né?
Um deles realmente era curiosidade teórica, né? O outro, na realidade, era uma negação de entrar em contato com a própria verdade dele. Então, ele queria ficar nesse imaginário, naquele olhar de só ver o destino que a cartomante disse, e não o destino que ele pensa existir a partir do que a cartomante disse, entendeu? Aham. Tá? Então, a gente precisa ver isso, tá ok? Perfeito. O Gabriel colocou uma coisa interessante, a gente tem dormido menos, então tem sonhado menos, tá? Uma coisa que tem também favorecido muito não sonhar, Gabriel, é o uso de medicação. Algumas pessoas têm relatado que, tipo assim, o excesso de Rivotril, né, que está propagado aí pela nossa sociedade, não que eu seja contra a medicação, tá, gente? A medicação muitas vezes ajuda, mas a automedicação, por exemplo, com Rivotril, Aprazolam e por aí vai, tem diminuindo a capacidade de sonhar dos meus pacientes. Eu tenho notado isso. Ney Gonçalves perguntou assim, professor. Hum. Gabriel, professora, obrigado pela linda palestra. Se poderia imaginar o processo de individuação como uma possibilidade para afinamento da alma e trabalhar a favor dele? Sim. O afinamento não no sentido de um afunilamento, mas de um direcionamento, tá? De um melhoramento. Quanto mais almas individuais são melhoradas, vamos pensar que a Anima Mundi também é melhorada, tá? A gente tem, vamos pensar, num processo de melhoramento daquilo que dá suporte ao inconsciente coletivo, tá certo? Por isso que a gente pensa que, por exemplo, os povos primitivos, a gente pressupõe, né, que eles tinham muito mais capacidade de individuação do que nós, homens ou pessoas modernas, tá? Porque o primitivo, ele tinha uma interação, tá? Esse afinamento com a alma, tá? Ele se permitia escutar a sua alma, tá? Seja através dos deuses, seja através de outros caminhos, entendeu? Sara, uma dúvida. Pensando assim Hum, nesse cenário atual que a gente vive, como que o excesso de polarização que a gente vê bastante na sociedade pode impactar na individuação? totalmente. Nós temos hoje uma sociedade no Brasil adoecida. O índice de depressão e ansiedade no Brasil hoje, tá? É dantesco, tá? Então, a unilateralização, tá certo? Não é a escolha ideológica, tá? Mas você transformar a sua vida, tá? Em função dogmática. Nós vivemos hoje um dogmatismo político, tá certo? Nós vivemos hoje um processo em que você condena a expressão do outro, tá? E não entende que a expressão do outro é a expressão dele, tá? Então, isso tem adoecido muito a sociedade. Nós estamos adoecendo não é pela polarização política, mas o quanto essa polarização está nos afetando, tá? Afastou famílias, separou amigos, entendeu? É como se a gente não pudesse lidar com a questão da divergência, tá? Isso não impede, tá? De, por exemplo, eu ter o meu posicionamento político, tá? Manifestar ele, tá certo? E quando alguém diz assim, eu vou dar um exemplo, tá? E vou me posicionar politicamente. O Lula é ladrão. Sim, o que você tem a ver com isso? Ele é meu voto, tá? Se você vai votar no Bolsonaro, é a tua escolha, tá? Não venha tentar me convencer aquilo que eu não estou tentando te convencer. É você quem está arcando com isso que você está vendo, tá certo?
Então, por exemplo, se você chegar e perguntar para mim, o que você achou da entrevista do Lula ontem? Eu achei ele perfeito. Achei ele perfeito, mas não significa que eu vou falar para uma pessoa que está perto de mim, falar assim, olha, faça isso, faça aquilo. É isso que está adoecendo as pessoas, porque a gente está querendo mudar o outro, isso é uma projeção, tá? Eu posso manifestar minha opinião? Posso. Eu devo manifestar minha opinião? Devo. Eu só tenho que tomar um cuidado de eu não estar projetando coisas minhas no outro, tá? É esse só o único cuidado que eu tenho que ter, tá? Eu tenho na família, tá? Altos defensores bolsonaristas, tá? O que que eu faço? Eu fico na minha, tá? Não curtir a foto que eu tirei do Lula ontem dando entrevista, tá? Mas tudo bem, isso não me afeta, tá? Não me afeta. Ah, o fulano não foi lá e não curtiu, ele não aceitou que... Aí eu tô adoecendo, entendeu? Aí eu tô adoecendo. É o processo de cada um, tá? Não sei se eu te respondi. Respondi? Não, respondeu sim. Fez até pensar nessa questão que às vezes as pessoas viram para você falar, eu respeito sua opinião, mas aí você vai dar a sua opinião, querer fazer às vezes uma conversa construtiva mesmo, né? E você vê que não, Uhum. que o respeito acaba quando você, de um certo modo, fere o que a pessoa acredita, né? Então, é É. muito isso que você falou, que não tem esse respeito mesmo. É que nem a história da religião, tá? Eu não posso te fazer você se converter naquilo que eu acredito. Não é um processo de conversão, tá? Eu posso manifestar minhas ideias. Se você acreditar nas minhas ideias, você se converte. Caso não, entendeu? Tá? Isso não significa diminuir, tá? Ou denegrir o que o outro acredita. Porque aí você está fazendo uma projeção. Entendeu? O Alisson levantou a mão aí, né, Alisson? Oi, professora, boa noite. Boa Eu, noite. eu queria tirar uma dúvida. Primeiro, parabéns pela aula, pela palestra que você está dando. Achei muito pertinente, fiz até uma relação com cultura do consumo, no momento em que você está falando sobre a jornada do herói. Me Hum, chama muita atenção quando você menciona sobre a jornada do herói, você fala em sacrifícios, né, que são dores comuns, dores pertinentes de qualquer processo de individuação. E que a gente, dentro da nossa cultura, nossa época, contemporaneidade, a gente está percebendo que a gente está passando por cima, né, de lutas. Por exemplo, a relação que eu fiz, que eu gostaria que você